Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estando recostado ao lado de Jesus, Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, estamos na terça-feira da Semana Santa. Terça-feira de uma busca intensa por Deus, através da sua palavra, através da vida de oração e através da nossa família. A nossa igreja, ela não sofre nenhum dano na vida comunitária, porque a nossa expressão comunitária é vivida e deve ser vivida mais do que nunca dentro da igreja doméstica, dentro da nossa família. Caríssimos irmãos que nos acompanham, estamos celebrando nesta terça-feira a Santa Missa, para que a palavra entre na nossa casa. É bom que ao iniciar o nosso dia, a primeira atitude é pensar em Deus. A primeira atitude é de elevar as nossas orações a Deus que nos ama e salva. A primeira leitura da palavra de Deus, o profeta Isaías nos faz perceber que Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe. É bom nós pensarmos nisso, porque Deus nos escolhe, porque Deus nos vocaciona
para a vida. Porque Deus, de fato, Ele tem uma missão confiada a cada um de nós. Cada um de nós é chamado a descobrir a sua vocação, seja ela comunitária, na vida, na comunidade maior, na assembleia maior, ou na nossa vida particular como família. Por isso, o profeta vai falando que o Senhor, antes dele ter nascido, desde o ventre da sua mãe, ele já tinha na mente o meu nome. Deus, pela palavra do profeta, é aquele que nos conhece, não, vamos dizer, de fisionomia, mas nos conhece de nome. É Ele que dá para nós o nome. E aí, depois de Deus ter vocacionado, chamado o profeta, se observa que tem um trabalho muito grande de recuperar Jacó, de recuperar Israel, de trazer de volta aqueles irmãos, aquelas irmãs que estavam dispersos. O nosso trabalho nesses dias, através das redes sociais, é levar a palavra, é levar o evangelho, é incentivar as nossas famílias para que, de fato, tenham a consciência do profeta, que o Senhor nos convidou a sermos homens e mulheres desde o ventre materno. Isso é bonito. Ninguém veio a esta realidade para viver à toa. Mas viemos a esta realidade para viver e executar o plano do Senhor. E aqui o profeta tem uma missão, como eu já falei: recuperar Jacó, recuperar Israel. E quem é este povo de Jacó? Quem é este povo de Israel? São aqueles que abandonaram a palavra. São aqueles que abandonaram a prática da vida comunitária no Senhor. Se nós formos parar para pensar, quantos e quantos irmãos abandonaram a fé católica? E a gente vê também neste tempo de pandemia, neste tempo de medo e de insegurança, muitos que agora rogam a Deus. E é bom também que possamos compreender, não que o tempo seja para matar a cada um de nós, espiritualmente ou psicologicamente, ou até fisicamente, mas é um tempo de voltar o nosso coração, a nossa vocação para o Senhor. Aqui o salmo de resposta diz assim: minha boca anunciará vossa palavra. E aqui o salmista diz: eu procuro meu refúgio em vós. Quem é o nosso refúgio? É Deus. É nele que eu procuro a rocha firme. Aqui o salmista diz: porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. A nossa confiança não deve ser somente desde a juventude, claro, deve começar também lá, a maturidade na fé, mas desde o momento que o Senhor nos vocaciona, nos chama para servi-lo. Aqui nós temos o evangelho da terça-feira, dizendo que Jesus estava na mesa com os discípulos e ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, um de vós me entregará. Jesus já estava profetizando, falando o que ia acontecer com ele. Os discípulos começaram então a cochichar, começaram a falar. E Pedro
fala para João, que estava mais próximo de Jesus, como o próprio João narra, era o discípulo amado. Ninguém fala isso, somente João, né? Pergunta para ele quem é. E Jesus responde: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no molho. E depois Jesus entrega a Judas, filho de Iscariotes. Se observa que a glorificação de Jesus se dá no momento também de tribulação, no momento de entrega da sua vida, no momento da traição. Por isso, depois que Jesus entrega aquele pão a Judas, ele sai e vai negociar com as pessoas a entrega de Jesus. O evangelho de hoje não fala somente de traição, mas fala também de glorificação. E é justamente isso que nós devemos buscar para a nossa vida. Compreender nesses dias, com a liturgia da palavra, com a liturgia que estamos celebrando nesses dias, que o sofrimento de Jesus não é uma derrota, ao contrário. O sofrimento de Jesus é também, ao mesmo tempo, a glorificação. É neste momento que Jesus salva a humanidade. Por isso, queridos irmãos, irmãs, vamos contemplando os passos de Jesus. E vamos tentando comparar o que Jesus sofreu com os sofrimentos dos dias de hoje. Os nossos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, responsáveis diretos pela saúde no mundo todo, preocupados, sofrendo, se maltratando, passando por muitas dificuldades por conta de buscar a cura para a humanidade. O primeiro que sofreu para trazer a cura para todos, não só para quem acredita, mas para o ateu, para aqueles que não professam a fé católica, foi Jesus Cristo. Este Deus encarnado na nossa história. Esse Deus que se fez presente para salvar o povo, salvar a cada um de nós. Nesses dias, outro dia eu falava, se existe algum ateu, aquele que não acredita em Deus, eu acredito que existe muito mais à toas. Mas ateus, se existe, estão calados. Porque é o momento, pelo menos, de reflexão. É o momento de buscar a Deus, de buscar algo que nos dê a segurança para este momento. A glorificação de Jesus é a nossa salvação. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.